Meu marido chegou aqui em casa hoje todo nervoso, dizendo que o pai tava passando mal e que a mãe não parava de ligar. Catamos as coisas nas pressas e fomos direto pra casa da minha sogra. No meio da correria, esqueci de levar o leite do menino. E ele só tem 11 meses, não pode ficar sem mamar. Quando chegou lá, o menino começou a chorar de fome. Como minha cunhada tem um menino da mesma idade do meu, fui lá pedir ela um pouquinho de leite. Daí ela me deu 2 colherzinhas com a cara fechada. Quando meu marido chegou com o carro e eu vi que nós ia ficar mais tempo na casa da minha sogra, fui no mercadinho e comprei uma lata de leite. Mal botei a lata em cima da mesa, minha cunhada veio igual uma onça. Foi logo abrindo a lata sem perguntar e encheu um copão de leite. E falou, é pra pagar aquele leite que tu pegou do meu. Eu fiquei passada, porque ela me deu 2 colherzinhas e encheu o copo. Essa minha cunhada mora perto da minha casa e eu sempre ajudo quando eu posso com fralda e leite. E eu nunca cobrei, tá certo. Não passou 2 dias. Tá lá na minha porta. E aí, cunha, tu tem uma fraldinha e um leitinho pra me arrumar? O menino tá chorando lá em casa. Eu digo, hoje não tenho nada pra dar, tá apertada aqui em casa. Foi aí que a bonita virou um catitu. Saiu gritando que eu era gentalha, que eu fazia questão por correr de menino. Meu marido saiu pro lado de fora e mandou ela criar vergonha. Que ela fazia questão por 2 colheres de leite. Deixa aqui nos comentários o que vocês fariam com a infeliz dessa. Meu marido e minha melhor amiga se odiavam, e isso me fez desconfiar que eles tinham um caso, só que a situação era pior do que eu achei que seria. Essa minha melhor amiga desde que eu tinha 5 anos. E aí ela acompanhou todo o meu processo. Eu comecei a namorar, na verdade comecei a namorar, noivei, casei com esse grande querido, que foi o meu único nome. E aí, do nada, mais ou menos de uns 2 anos pra cá, ele simplesmente começou a odiar ela e ela começou a odiar ele. Eu já tenho 5 anos junto com ele e eles estão nessa, sendo que eles nunca tiveram isso. Eles não tinham intimidade, mas se respeitavam, se davam bem. E hoje em dia eles não estão conseguindo mais ficar perto um do outro. E aí eu tô sempre naquele meio, porque ele fala que não quer a nossa amizade, que não quer ela na nossa casa, que ela é falsa comigo, que eu tenho que parar de falar com ela. E ela me fala que eu tenho que me separar porque ele não presta, mas nunca me dá uma justificativa porque ele não presta. E eu fico ali naquele meio termo, ela me aconselhando coisa errada sobre ele e ele me aconselhando coisa errada sobre ela. Nenhum dos dois quer ficar perto e nenhum dos dois quer que eu fique com um com o outro, entendeu? Eu comecei, a dar uma observada e fiquei assim, eu já vi essas histórias assim. E geralmente quando acontece, tem galha, é a mulher que tá sobrando e os dois estão ali, ó, na furiofagem e eu aqui de chifrudona. Falei, eu vou investigar porque eu não vou ficar de corna, né? Já tinha um tempo que eu tava reparando que meu marido tava fazendo hora extra demais, né? Esse querido do nada, ele resolveu virar um trabalhador, que ele não ficava 1 minuto a mais na empresa e agora ele tá ficando 3 horas a mais na empresa como hora extra. Toda hora ele fazia uma hora extra, o querido. Eu comecei a investigar, procurei em todos os lugares que vocês possam imaginar e não achei nada. Só que, gente, notoriamente estava acontecendo alguma coisa. Aí eu pensei, olhei o telefone, olhei tudo. Falei, a única forma de descobrir o que tá acontecendo vai ser apertando ela. Vou chamar ela pra conversar, vou apertar, vou meter a mão na fuça dela que ela vai me falar o que tá acontecendo. E assim eu fiz. Tinha um dia que o querido estava trabalhando, chamei ela pra minha casa, falando, olha, ele não tá em casa, vem me ver e tal. Ela veio. Caiu ali no meu papinho. Quando ela chegou, eu fiz igual como se estivesse na delegacia. Eu botei ela sentada e falei, agora você vai me contar o que tá acontecendo. Comecei a falar que eu tava suspeitando, não sei o que, e ela falando que não tinha nada a ver, que ela não sabia. Eu falei, vocês estão tendo um caso? Eu tô sobrando aqui, tá acontecendo alguma coisa? E ela falando, não, que nunca faria isso comigo, como é que podia pensar? Ficou ofendidíssima. Só que assim, eu não tinha prova, eu não tinha pegado nada. Eu nem sabia se de fato tava acontecendo alguma coisa, se era relacionada a ela. Só que eu tava estranhando muito as atitudes deles. Então eu falei assim, cara, eu vou interrogar, posso sair daqui sem nada. Aí eu peço desculpa pra ela, mas eu vou... Deus tava mandando, Deus com corno, vai, insiste, tá acontecendo alguma coisa aqui nesse meio. Aí ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu falei, corna. Gente, só que foi pior do que eu achei que era. Meu marido me abandonou quando eu fiz minha cirurgia, agora ele quer voltar. Quando eu fiz minha cirurgia, eu passei 3 dias no hospital. Meu marido nem sequer ligou pra saber como eu estava. E daí, quando o médico me deu alta, né, eu vim pra casa. Eu imaginei que ele estaria na frente do hospital pra buscar a gente. Mas nada, ele não foi nem lá buscar nós, ele não foi. Daí eu imaginei, né, até minha irmã disse, olha, no mínimo esse cara já tá com outra. E eu falei, o que é isso, irmã? Ele deve estar ocupado fazendo as coisas dentro de casa e cuidando lá da casa. É porque ele deve estar fazendo o almoço para receber a gente bem. E daí a gente veio pra casa. Quando chegou em casa, meu marido estranho, nem comida tinha feito. Aí minha irmã pegou, olhou pra mim e disse, eu te avisei. Aí como eu tava no resguardo, ela falou, não, deixa quieto. Ela pegou e foi fazer o almoço, né, e ele estranho. Ele recebeu uma ligação que ele foi conversar lá no meio da rua.
E daí foi passando, depois dessa ligação, esse homem mal olhava pra minha cara. E daí foi passando os dias até que ele disse assim: olha, é o seguinte, eu quero um tempo, pois não tá dando mais não. As coisas aqui em casa tá muito difícil, eu já não tô dando conta de cuidar da casa e ir pro serviço. Meu patrão tá reclamando que eu não tô comparecendo nas obras direito e tal. E daí, até aí, eu entendi o lado dele, pois eu sei que não é fácil tomar de conta de uma casa, de uma mulher cirurgiada e cuidar do serviço, né, no serviço dele. Aí ele pegou e disse: olha, eu vou dar um tempo na casa do meu irmão, depois eu volto, é só por um tempo. Aí ele foi, eu fiquei perguntando pra ele por quê, que não tinha necessidade dele me abandonar, que a gente ia passar por isso tudo junto. E ele falou que não dava mais. Pegou e foi. Quando deu 1, 2 dias que ele não me mandou mensagem, eu ligava, ele não me atendia. Liguei pro irmão dele pra saber o porquê que ele tava tão estranho comigo, porque não queria me atender. E o irmão dele foi e disse que ele não tava na casa dele, que ele tinha ido embora, era com outra, com a mais nova do que eu. E aí eu fiquei desesperada. Quando é agora que eu tô boa, passei um monte de dias sofrendo, o dia tudinho da minha cirurgia, do meu resguardo, eu passei sofrendo. Quando é agora que eu tô boa, que eu tô preparando o almoço, chega meu marido pedindo perdão, pedindo pra voltar, pois o que ele fez foi injusto, que ele jamais queria ter feito aquilo e que não dava mais, que o tempo que ele passou na casa do irmão dele serviu pra ele pensar o quanto eu sou a mulher da vida dele. Aí eu fiquei sem entender. E aí que eu descobri que a novinha foi meter o pé na bunda dele e largou dele, porque descobriu que ele era um pé rapado, que não tinha nem onde cair morto. Diga aí, meu povo, vocês acham que eu devo voltar pra ele? Eu falei que eu não quero, a minha família tá toda contra mim, dizendo que eu devo sim voltar pra ele. Meu perfil é Kaline Martins. Deixa aí nos comentários se vocês acham que eu volto ou não pra mão do... Meu marido falou que a partir de hoje, se eu quiser comer aqui dentro de casa, que eu vou ter que comprar. Ele falou que eu e meus filhos estão comendo muito e que ele não tem conta de sustentar isso tudo. Achei isso ridículo da parte dele de ter falado isso, porque não é só ele que coloca as coisas aqui dentro de casa, né? Eu não trabalho, né? Mas sempre quando tá faltando alguma coisa dentro de casa, eu sempre corro atrás pra poder comprar. E não gosto de deixar nada faltar aqui dentro de casa. E sim, realmente, quem faz a compra do mês é ele. Mas desde quando a gente fomos morar juntos, a gente entrou em um acordo, né? Pra nós podermos meiar tudo dentro de casa. Até porque também uma pessoa só não dá conta de pagar tudo. Então entramos nesse acordo, né? Mas quando foi ontem, ele chegou furioso do serviço, começou a falar um monte de coisas e eu tava ali caladinha, porque eu não gosto de discussão. Mas depois que ele falou que a partir de hoje, se eu quisesse comer dentro de casa, que eu ia comprar, porque ele não é obrigado a sustentar nós, eu já aumentei a voz com ele também. Porque isso não é coisa de ficar se falando, né? Faz as coisas e depois fica jogando na cara, gente. Eu odeio isso. E eu achei ruim também que ele começou a gritar. Os vizinhos saíram tudo pra fora pra ver o que tava acontecendo. E ele falando alto, gritando, né? Tô pensando em seriamente me separar, porque eu não preciso passar por isso. Porque eu sempre corro atrás das minhas coisas, graças a Deus eu não deixo faltar nada pros meus filhos, nada dentro de casa. Eu estou sempre ali, né, tentando dar o melhor pros meus filhos. E A minha cunhada veio aqui essa semana pedindo pra eu deixar ela passar uns dias aqui na minha casa. Ela acabou se desentendendo com a minha sogra e a minha sogra mandou ela embora. E como tem pouco tempo que ela tá trabalhando, ela não tem condição de alugar um lugar ainda pra ela. Aí eu falei pra ela que ela podia ficar umas 2, 3 semanas, pra mim tava bom, até ela pegar o primeiro pagamento dela. Aí depois disso, que ela pegasse o primeiro pagamento, ela alugava um cantinho pra ela, né, e ia começar a fazer a vida dela. Só que eu expliquei pra ela, né, que essa semana também eu e meu esposo entrava de férias e a gente ia viajar. Mas que ela podia ficar tranquila, né, que tinha as coisas, né, pra ela passar ali até a gente voltar. Que ela não precisava se preocupar com nada. Passei na minha sogra pra deixar umas coisas, né, de alimento que ia estragar, porque ela não ia dar conta de comer sozinha em casa. Então eu decidi levar pra minha sogra. E aí a minha sogra falou assim pra mim que se eu teria coragem de deixar ela ficar na minha casa depois de tudo que ela fez. Só que como chegou gente na casa da minha sogra, eu nem quis entrar mais no assunto, peguei e fui viajar. Não tem nem 3 dias que eu me hospedei aqui no hotel. A minha vizinha já começou a me ligar, falando que tem um assunto sério pra tratar comigo, que eu tenho que voltar embora ainda hoje. Eu perguntei pra ela me falar o que era que ela tinha que tratar comigo, porém ela não quis me falar. E ela me falou que só ia me falar pessoalmente, que eu precisava ir embora hoje. Gente, eu fiquei super preocupada, porque a minha vizinha tá lá grávida de 9 meses. Tentei ligar pra minha cunhada, né, pra minha cunhada dar um pulo na casa dela, sei lá, né, pra ver o que tava acontecendo, mas a minha cunhada não atendia por nada. Fiquei mais desesperada ainda quando a minha sogra me ligou, pedindo pra eu retornar imediatamente pra minha casa. Eu não pensei 2 vezes, arrumei minhas coisas e fui de viagem. Demorou umas 3 horas pra chegar na minha casa. E quando eu cheguei, gente, tinha polícia, aqueles cachorro farejador de policial pra todo lado. Gente, tinha uns 5 camburão de polícia na porta da minha casa. A minha sogra já tava lá. Gente, tava, bem dizer, o pessoal da família do meu esposo, a minha mãe, tava todo mundo lá. Gente, eu tava assustada, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Quando eu desci do carro, que a minha mãe e minha sogra veio conversar comigo, o que tinha acontecido.